conversar um pouco a respeito do mundo sem cristianismo. Tá? Como seria esse mundo sem religião? Como seria o mundo se não houvesse religião? Esse foi o primeiro artigo que nós conversamos, né? Como seria o mundo sem religião? O segundo artigo é a responsabilidade de paz das religiões, tá certo? E o terceiro artigo que nós estamos conversando é a direita cristã e a política externa dos Estados Unidos. A gente está conversando atualmente sobre esse artigo. Tá? É um artigo científico, é um artigo sendo apresentado, né, num estudo científico. A nossa resposta diante dessa situação, porque a minha pergunta é, o mundo teria mais paz sem cristianismo? Ou pelo menos sem esse cristianismo que a gente tem mostrado, não agora só, mas em toda a história da humanidade. O mundo teria mais paz se não tivesse essa coisa que a gente chama de cristianismo aí, né? Então, a gente tem lembrado o seguinte, todas as religiões são neutras em si mesmas, nem são boas nem são ruins. São como qualquer coisa. Aqui tem uma caneta. Ela é neutra. Ela pode ser boa ou ruim. Ela em si nem é boa nem é ruim. Entende? Ela é neutra. Segundo, a composição das religiões. As religiões são formadas por trigo e por joio. Essas criaturas é que vão fazer com que a religião que é neutra seja boa ou ruim. O trigo pega a religião e faz disso uma coisa boa. O joio pega a religião e faz disso uma coisa ruim. Para ela mesma, para essa mesma pessoa, para os outros religiosos e para o mundo em geral. Entende? Terceiro, a verdadeira causa das guerras, segundo a Bíblia, não é religião e não é em si mesmo o trigo e o joio. A verdadeira causa das religiões é o amor ao dinheiro, é o que a Bíblia fala, é o amor à riqueza, é o amor ao lucro, ao capital, entendeu? Ao acúmulo de riqueza. Essa é a causa de todos os males sobre a face da terra, é o que a Bíblia diz, tá certo? E, em quarto lugar, a alienação diabólica do marketing. Então, pior do que a religião, entendeu? Pior do que a religião na mão do capitalismo, pior do que a religião nas garras da ganância capitalista, é o marketing. O marketing ele é capaz de fazer nós, né, defendermos, estarmos do lado daqueles que nos fazem mal. E o que é pior, o marketing faz com que a gente seja inimigo daqueles que nos fazem bem. A gente ama quem nos faz mal e a gente odeia, a gente persegue quem nos faz bem. O marketing, ele tem esse poder, tá bom? Então, pior do que a religião na mão do capitalismo é o marketing, porque ele é que usa a religião, inclusive, para poder favorecer os interesses gananciosos, diabólicos, infernais, né, do capitalismo, tá bom? Então, vamos aqui continuar analisando esse terceiro texto que a gente tem aqui. Então, o terceiro texto fala o seguinte, a aproximação da direita religiosa, estamos falando dos Estados Unidos, né? Isso nos anos 1930, aí a gente depois vai passar para os anos 40, 60, etc. A aproximação da direita religiosa com a política republicana, olha, eles estavam trabalhando muito nos anos 1920, com os democratas. Por quê? Os democratas, eles entenderam que deveriam criar leis para impedir a proliferação de bebidas alcoólicas. Os republicanos não entraram nessa
Porque os republicanos, olha, se os democratas são altamente capitalistas, os republicanos são 5 vezes mais. Entendeu? Eles, pela grana, o republicano ele vende até a mãe. Né? Republicano, você vai ver um Trump, você vai ver um Bush, você vai ver outros. Então, eles são capazes de vender. Eu estou exagerando, mas não duvide que isso possa acontecer. Eles são capazes, pela grana, pelo lucro, eles são capazes de vender até a mãe. Entendeu? Os republicanos. Os democratas fazem isso, mas ainda criam alguma dificuldade, né? Eles não são assim tão afoitos à grana, à ganância, quanto os republicanos. Então, por isso que eles ficaram a favor de não permitir a questão da proliferação de bebidas alcoólicas lá nos Estados Unidos nos anos 1910, 1920, por aí. Aí, essa direita religiosa se apegou aos democratas. É uma hora de entrar, não é, e mostrar presença junto aos democratas. Ok? Então é isso que ele está dizendo. A aproximação da direita religiosa com a política republicana, agora sim, vai ser em relação aos republicanos, porque os democratas não aderiram completamente, né, às intransigências religiosas. Então, veja só, a aproximação da direita religiosa com a política republicana, ou seja, o cristianismo ainda mais joio, o republicano, por causa do capital, né? Jesus fica em 10º lugar. Jesus é só para ser usado para que eles tenham mais grana, entendeu? Ganhem mais dinheiro. Então é o cristianismo joio mais o capitalismo. Isso aconteceu, né? Se deu em 2 etapas, é o que o texto, a pesquisa está mostrando. Em 2 etapas. No período que vai de 1940 a 1960, acontece o Grand Old Party, Guerra Fria na religião, é o chamado GOP. Era visto como o partido do anticomunismo. Entendeu? O anticomunismo é a Guerra Fria na religião. Então, a religião passou a apoiar nos republicanos justamente todo tipo de luta, de guerra, de mentiras, de marketing. Olha a coisa perigosa, né? Tudo isso foi feito a partir desse período. Porque o importante é o fim e não os meios. Tá? Para chegar ao fim, qualquer meio serve, segundo o pensamento desses religiosos aí. Tá? A gente quer defender Jesus, então a gente pode agir até contra Jesus, para defender Jesus. A ideia é essa. Ok? Então, chega a Guerra Fria na religião e na tradição moral. Cristianismo joio farisaico, então toma corpo no país, lá nos Estados Unidos, aquele farisaísmo exagerado, não é? Não é eu ser religioso, não. Você faz o que você quiser com você. É você trabalhar, criar meios para obrigar os outros a serem como você. Esse é o crime. Entendeu? Era isso que eles faziam. Eu não estou satisfeito só em eu ser, não. Eu vou criar mecanismos para que todo mundo seja igual a mim. Essa coisa diabólica, carnal, né? Essa prepotência. Então, eu é que estou certo e todo mundo tem que fazer como eu faço. Então, é isso que os cristãos, lá naquela época, né? E mais ainda atualmente, mas naquela época já estavam fazendo. Cristianismo joio farisaico. Inclusive, apoiou golpes de estados no Brasil, na América Latina e em nome de Jesus. Então, eles davam total apoio. Na época aqui do Brasil, foi mandado para a gente, e eles foram os intermediários, foi mandado uma coisa chamada Aliança pelo Progresso. Então, era assim, foi implantado o golpe militar,
não é? Foi feito todo aquilo, pessoas, em nome deles, eles que estavam apoiando, pessoas foram raptadas, foram sequestradas, foram mortas, foram torturadas em nome de Jesus, eles apoiando isso. E nós aqui, imitando eles, também apoiando. A gente orava. Aqui no Brasil, as igrejas se reuniam para orar. Ó, Deus abençoe essa revolução. Né? Eles chamavam de revolução. Né? É um marketing, entendeu? Você faz uma coisa e põe o nome de outra. Então, as igrejas oravam, o Senhor abençoe, em outras palavras, porque eles sabiam da perseguição, sabiam da matança. Então a oração era: Senhor, abençoe essa matança. Que eles continuem, que os militares continuem matando e torturando pessoas, Senhor, em teu nome, para a tua glória. Compreende? Então, nós, com essa nossa inclinação para imitar o que o americano, na sua prepotência, nos impõe, a gente passou a fazer isso. Então, os evangélicos, católicos também, não é, passaram a praticar isso em suas religiosidades. As igrejas aderiam a isso tranquilamente, por causa da propaganda de que isso era o que agradava a Jesus. Quem dizia isso? Eles lá. Eles lá diziam, a gente aceitava e a gente então atendia ao que eles queriam. Correto? Então, a influência desses religiosos lá nos Estados Unidos nos alcança. Não somente nós, não. A Argentina, a Paraguai, Uruguai, Chile, todos esses países sofreram golpes. Entendeu? Os Estados Unidos estava por trás, porque ele é falso, ele é mentiroso, ele não mostra a cara, ele fica por trás criando situações para que a coisa aconteça do jeito que ele quer. Então, nós não estamos, mentira. Eles estão principalmente lá envolvidos e financiando e garantindo que tudo aquilo aconteça. Ok? Então, e são nossos evangelizadores, viu? Então a gente entende por que nós somos o que somos. Porque quem nos evangelizou é tudo isso que eu estou falando e muito mais. Muito mais. Pela grana, pelo lucro, pelo capital, fazem qualquer coisa. Até a mãe eles vendem. E nós imitamos muito bem eles. Então dá para compreender por que somos o que somos, né? Então, muito bem, seguindo. A América Latina toda, desde aqui da Argentina, passando pelo Brasil, até chegar lá no México, então a gente aqui para eles somos como um quintal deles. Eles são os donos de nós. O nosso mercado, o nosso dinheiro, a nossa vida, tudo é para favorecer os interesses deles. Entendeu? Sempre foi assim. Hoje também. Terceiro, apesar de estreitados laços entre os religiosos, principalmente Billy Graham, e veja que por trás de toda aquela propaganda, de todo aquele marketing, né, de Billy Graham, havia todo o interesse capitalista por trás. E não acredito que ele era inocente, né? Ele era usado, não. Acredito que ele estava à frente de tudo isso. Ok? Então, apesar de estreitados laços entre os religiosos, principalmente Billy Graham, e os presidentes, Eisenhower, né, e Nixon, a direita religiosa, usando de mentiras, ou seja, grandemente mentirosos, né? Irmão André, Portas Abertas, A Chamada da Meia-Noite, são entidades e outras muitas entidades que foram criadas, financiadas pelo Estado, pelos Estados Unidos, entendeu? Financiados por eles, né? Espalhavam pelo mundo religioso os interesses capitalistas deles. Então não estavam só querendo mudar os Estados Unidos, eles se sentiam donos de todo mundo. Todo mundo tinha que ser do jeito que eles achavam que deve ser.
E aí, entidades como Portas Abertas, do irmão André, e Chamada da Meia-Noite, eram instrumentos que impressionavam as pessoas, mas ao mesmo tempo estavam sendo como que usados, não é usados, porque eles já eram a própria manifestação desse comportamento capitalista na cabeça da religiosidade das pessoas. Tá bom? Então, aqui diz assim, que esses grupos, né, a direita religiosa, não influenciou amplamente política nacional ou a organização GOP, mas atuou muito no mundo evangélico com privilégios e dinheiro público. Então, digamos que os Estados Unidos teve uma razoável influência, sofreu uma razoável influência desse grupo. Porém, as Américas do Sul e América Central sofreu diretamente a atuação nefasta desse grupo religioso, né, em nome de Jesus. Entendeu? Ok. 4. Neste período, 1940 até 1960, época da guerra e depois da guerra, Segunda Guerra, neste período, as divergências internas do protestantismo americano dificultaram a expressão uníssona da direita religiosa. Então, havia uma discussão muito grande. Foi isso que fez com que eles não tivessem tanto êxito, porque eles estavam divididos. Né? Estavam divididos. Mas pouca influência conseguiram, porém, não exatamente como gostariam. Aí vem o ponto 5. Fundamentalistas, né? Ou seja, exagerados, aqueles mais fariseus, né? Como Bob Jones e Jerry Falwell, eram mais refratários, resistentes ao alinhamento com liberais ou católicos que Billy Graham e os evangélicos moderados da NAI, Associação Evangélica Nacional. Então, o que é que acontecia? Haviam dois grupos. Havia um grupo mais extremista, não, temos que mudar tudo na garra, na briga, haja o que houver, né? E é outra coisa, não vamos nos misturar com católicos, não. Não vamos nos misturar com os liberais, não. A gente tem que fazer nós mesmos, porque nós é que cremos corretamente, nós é que somos, né? Nossa religiosidade é que é a melhor. Nós. A prepotência ao extremo. Então, esse grupo existia. E havia agora o segundo grupo, que também estava nessa atuação a partir da sua prepotência, e ali estava Billy Graham e outros. Eles entendiam que não, a gente pode fazer o evangelismo, a gente pode fazer essas mudanças, obrigar, impor. A ideia é essa, impor essas mudanças nos Estados Unidos e nas Américas, impor essas mudanças, né, que nós consideramos importantes, com a ajuda dos católicos e com a ajuda, né, de outras pessoas. Entendeu? Então estava essa discussão, essa briga, né? E olhe, em nome de Jesus, uma briga como essa não é coisa simples, não. É coisa mesmo de botar o mundo abaixo. Entendeu? Dos homens maus, não esqueçamos disso nunca, tá? Entre os homens maus, os religiosos são os piores. Porque sem a religião, você é mau, mas você é limitadamente mau. Porque você ainda tem um pouco de humanidade. Mas quando você é religioso, não, você vai além. Porque você não está fazendo pela religiosidade, está fazendo em nome de Deus, pronto. Em nome de Deus, você faz 1000 coisas. Entendeu? Você mata, você rouba, você faz uma série de... Em nome de Deus, você faz qualquer coisa. Aí você não tem limite. Então, dentre os homens maus, os religiosos são, com certeza, os piores. Tá bom? Então essa digamos, esses são os pontos que hoje a gente chama a atenção, né, quando vamos conversar sobre o mundo sem cristianismo. Tá? São reflexões importantes para a gente compreender quem somos e por que fazemos o que fazemos. Isso ajuda muito a compreender tudo isso.